Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Por aqui tá tudo bem, né? Como eu já tinha gravado vídeos antes, nós temos que continuar as aulas, continuar os conteúdos, mesmo com essa pandemia, né? Então, vamos continuar dessa forma. Espero que vocês gostem da aula e desculpa o nervosismo, que eu sempre fico nervosa, tá? Hoje eu vou falar com o sexto ano A, B e C. Nós estávamos começando o módulo 4 da apostila, falando sobre a origem dos seres humanos, a origem das espécies, surgimento do cosmos, do nosso sistema solar, surgimento da Terra, né? Então, eu vou continuar um pouco daqui, tá? Esse módulo aqui, a origem dos seres humanos. Bom, nós falamos que a ciência, ela conta um pouco sobre a origem da humanidade, mas a mitologia também é outra forma de explicar a origem da humanidade, né, da nossa espécie. Nós já estudamos algumas teorias científicas sobre isso, eu falei um pouco do Charles Darwin para vocês, a teoria da evolução das espécies, e também falamos um pouco das crenças mitológicas, da teoria criacionista sobre o surgimento dos seres humanos. Cada povo, de acordo com a sua cultura, com o seu desenvolvimento, né, ao longo da sua história, vai criar uma forma de explicar como os seres humanos surgiram. Nós estudamos, por exemplo, os Bambara, que é um povo africano, que tem um mito bem interessante. Vocês lembram do Mangala e da palavra? Que ele criou o ser humano para poder ter alguém para conversar. Vocês lembram disso? Bom, temos também a teoria criacionista cristã, né, no qual os seres humanos foram criados por Deus, Deus criou a Terra em 7 dias e os seres humanos foram criados a partir de Deus, a partir de Adão e Eva. Bom, existem várias teorias, os chineses, os indianos, cada povo tem a sua. Mas aqui a gente vai falar um pouquinho mais da ciência, da teoria científica, tudo bem? Então, o processo de hominização é o processo em que a nossa espécie evoluiu, se transformou. E um pouquinho no livro do Charles Darwin, que eu tinha comentado com vocês, ele explica que todas as espécies que existem na Terra, elas evoluíram de acordo com o tempo, milhares de anos. Ou seja, todas as espécies já tiveram um ancestral de alguma forma, certo? E isso aconteceu porque as espécies, os seres mais evoluídos, que eles se adaptam melhor ao meio ambiente, eles permanecem com seus genes, passam para frente, têm mais filhotes, mantêm a espécie. E os seres que não se adaptam ao ambiente, eles vão sendo extintos ao longo dos anos, ou seja, não passam seus genes para frente. Eu lembro que na aula que eu tive com vocês, eu expliquei um pouco da teoria das espécies, mostrando para vocês a Ilha das Cobras em Itanhaém. Vocês lembram disso? Que ela funciona como uma prova da teoria das espécies, de como aquelas cobras em Itanhaém se modificaram ao longo de muito tempo para se adaptar e sobreviver naquela ilha, né? Que nenhum outro tipo de cobra é da mesma forma que elas, porque elas tiveram que se adaptar àquele ambiente específico. Bom, continuando sobre a nossa espécie em especial, os seres humanos, nós tivemos um processo de hominização bem específico, né? Nós tivemos vários ancestrais. Eu tinha comentado com vocês que até onde eu tinha lido, a Lúcia era o nosso ancestral mais antigo, tinha o fóssil dela, né? Tava no museu e tudo mais. E agora já tem outro que eu não me lembro o nome, depois eu coloco o nome para vocês aqui, tá? E o processo de hominização foi o momento que a nossa espécie se adaptou, né? A nossa espécie teve que se adaptar ao meio ambiente, se transformar para poder sobreviver. E como isso aconteceu? O Homo erectus, nosso ancestral, ele foi o primeiro ancestral bípede, se eu não me engano, e como ele se tornou bípede, que é andar em 2 pernas, isso modificou tudo para ele, né? Para a espécie dele. Por quê? Andar em 2 pernas facilitava na locomoção, andava mais rápido, facilitava na coleta de alimentos das árvores, também facilitava em carregar os filhotes, e isso era bem importante, porque carregar os filhotes faz com que os filhotes vivam mais e faça com que a espécie sobreviva mais tempo, né? Além disso,
Os braços livres fez com que nós usássemos muito mais o polegar para pegar as coisas, e isso facilitou no nosso processo de evolução. Se tornar bípede também fez com que o nosso campo de visão aumentasse, e o olhar ampliado facilita de observar os alimentos, conseguir visualizar os alimentos para caçar, e os alimentos para coletar e os animais para caçar, e também facilita na hora de se proteger de ataques de animais, né? Então o campo de visão aumentou. Além disso, o nosso maxilar dos nossos ancestrais diminuiu. Isso deu mais espaço para a caixa craniana, e a caixa craniana fez com que o nosso cérebro, com mais espaço, o nosso cérebro aumentasse. Isso também fez a inteligência aumentar, o desenvolvimento intelectual aumentar, e planejar as coisas, deslumbrar coisas, produzir arte ficou mais fácil, certo? Além disso tudo, já quase no final do processo de hominização, na nossa espécie já Homo sapiens, o aparelho fonador ele foi desenvolvido, então o diálogo, a fala foi desenvolvida, a comunicação, isso foi bem importante. Lembrando que nós estamos estudando a pré-história. A pré-história, como é um período muito grande de tempo, foi dividido em duas partes, né? O período paleolítico e o período neolítico. Nós estamos estudando a primeira parte agora, que é o período paleolítico. O período paleolítico começa há mais ou menos 6 milhões de anos atrás e vai até 12 mil anos antes de Cristo, quando os seres humanos, já a nossa espécie, Homo sapiens, desenvolve a agricultura, certo? Então, o período paleolítico ele é chamado também de Idade da Pedra Lascada, porque as pedras lascadas eram os objetos que os nossos antepassados utilizavam para cortar animais, que eles utilizavam para poder caçar, para poder cortar alimentos e etc. Então, eles usavam ossos, madeiras e pedras. Por isso, Idade da Pedra Lascada, que também ficou conhecida. Esses nossos ancestrais que viveram nesse período de 6 milhões de anos atrás até 12 mil anos atrás, antes de Cristo, né, lembrando, eles eram nômades. O que significa isso? Eles viviam se mudando, eles mudavam o tempo inteiro porque precisavam buscar locais onde tivesse comida. Então eles coletavam os alimentos das árvores, eles viviam do que a natureza dava, né? Caçavam e colhiam. Viviam em pequenos grupos, porque era mais fácil de se locomover, né? Imagina com um grupo muito grande, eles não conseguiam andar tão rápido, se locomover tão rápido. Esses hominídeos viviam em cavernas, a maior parte, e foram nessas cavernas que eles desenvolveram a arte rupestre, aquela arte bem bonita que eles faziam nas paredes das cavernas, com as tintas que eles conseguiam, terra, sangue e etc. Lembrando que eu pedi uma atividade para vocês façam, tá? Sobre arte rupestre, que quando tudo isso se normalizar, eu vou recolher, né? Então, eles produziam essas artes como forma de representar que eles estavam ali, e também existia uma mitologia que, quando você desenhava a sua caça, facilitava o momento de caçá-la, como se você estivesse encantando o animal. Então, eles desenhavam muito o processo da caça nas paredes das cavernas, como uma forma de facilitar no próprio momento da caça, né? Esses hominídeos, eles desenvolveram também o fogo, né? Que foi uma coisa bem importante, que mudou a sobrevivência, a forma de sobreviver desses hominídeos. Como assim? Como eles descobriram o fogo? Porque o fogo é uma coisa que acontece na natureza. Eles vão conseguir reproduzir o fogo a partir da observação da própria natureza, porque o fogo acontece naturalmente. As árvores, quando caem raios nas árvores, as árvores queimam e o vento sopra o fogo e se espalha, né? Então, observando isso, os hominídeos tentaram reproduzir para controlar o fogo. Na página 182 nós temos um exemplo, tá? Aqui, ó. A representação de como os hominídeos conseguiram descobrir, né, fazer o fogo. Então, eles observavam a natureza, observavam esses fenômenos naturais, os raios,
e perceberam que com gravetos finos, pedaços de madeira pequenos e pedras eles conseguiam fazer o fogo se reproduzir. Então eles pegavam a madeira, começavam a raspar a madeira em pequenos pedaços de madeiras menores, raspavam durante muito tempo. Quando produziam faíscas, às vezes com a própria pedra batendo uma na outra, eles conseguiam assoprar até o fogo surgir de fato. E aí eles ficavam com aquele fogo durante um tempo aceso, permaneciam aceso porque não era fácil fazer o fogo. Não sei se vocês já foram acampar e já tentaram fazer isso, mas não façam porque não funciona, demora muito. Eu mesmo não consegui. Na página 183, nós temos que a manipulação do fogo facilitou demais os hábitos de sobrevivência desses hominídeos, como por exemplo, cozimento dos alimentos, e isso vai até ajudar no processo de diminuição da mandíbula, porque os alimentos eram mais moles, né, depois de cozidos. Além disso, se proteger do frio, porque em algumas regiões era muito frio e o fogo aquece. Se proteger de animais perigosos, né, de perigos. Andar à noite, eles podiam sair à noite porque o fogo iluminava. Então isso tudo modificou a vida dos nossos antepassados. O fogo foi uma descoberta revolucionária para a época, né? Lembrando que nem todas as civilizações descobriram o fogo ao mesmo tempo ou viviam da mesma forma. Vários grupos, civilizações não, porque a gente não está falando de cidade ainda, desculpa. Vários grupos de hominídeos viviam de uma forma e vão se desenvolver ao longo do tempo, certo? Não vão ser todos ao mesmo tempo que vão descobrir o fogo, que vão descobrir a plantação. Na página 184, a gente começa a falar um pouquinho do período neolítico, a segunda fase da pré-história que nós vamos estudar, certo? O período neolítico começa por volta de 12.000 a 11.000 anos antes de Cristo. É nesse período que os nossos ancestrais a gente já está falando do Homo erectus, Homo sapiens, né, que também a seleção natural não acontece de uma vez. Não nasceu o Homo sapiens e todos os Homo erectus, homens de Neandertal foram extintos, isso não acontecia, né? Durante um período no globo, várias espécies diferentes de hominídeos existiam, né? Vários grupos de hominídeos diferentes existiam. Nesse período neolítico, a gente pode chamar também de período da pedra polida, porque eles já conseguiam polir as pedras para ter os formatos que eles necessitavam na época. Tanto que encontramos muitas pedras em sítios arqueológicos redondas, né? Acredito que eles utilizavam até para fazer lanças, etc. É nesse período que os homens, já com a habilidade de produzir o fogo, eles também começam a observar a natureza e tentar plantar. Como assim? A agricultura foi uma revolução na época. Eles observavam a natureza, observavam que em algumas árvores sementes caíam, essas sementes se enterravam, né? A terra cobria as sementes e dali floresciam, criavam-se árvores, surgiam árvores, etc. E alimento para eles. Partindo disso, eles começaram a selecionar sementes, descobrir quais sementes eram mais fáceis, que eram melhores de carregar, que eles conseguiriam plantar mais facilmente. Selecionando os alimentos que eles necessitavam e que eles conseguissem plantar em larga escala, numa quantidade maior. Quando começaram a fazer isso, eles selecionaram as sementes, enterravam e colocavam água e perceberam que dava certo. Então, a partir daí, eles começam a plantar, começam a criar, desenvolver a agricultura, que não era uma coisa fácil também. Não sei se vocês já plantaram alguma coisa, mas é difícil. E a partir daí, da plantação, esses grupos humanos não precisavam mais ser nômades. Eles se tornaram sedentários, podiam ficar num local só, morar só numa região, normalmente perto de rios, para poder tomar água, para poder utilizar a água nas plantações, certo? E a partir daí esses grupos se fixaram em uma região. Os grupos do Neolítico, além da agricultura, eles desenvolveram também a domesticação de animais, a pecuária, né? Eles cuidavam de animais para abate e etc., para pegar lã, para fazer roupas. Esses grupos
eles desenvolveram também a cerâmica, objetos de cerâmicas. Os grupos de agricultores ao redor do mundo, nós encontramos nós, quando eu digo nós, né, os arqueólogos encontraram muitos objetos como potes de cerâmica para guardar água, para guardar alimentos. E a cerâmica, ela é uma característica de povos sedentários, porque é um objeto fino, um objeto delicado, que se os grupos fossem nômades, eles não conseguiriam carregar sem quebrar. Então, quando a gente encontra um grupo antigo, né, de hominídeos que já tinham, ou de hominídeos, de Homo sapiens, que já tinham a cerâmica, sabemos que já eram sedentários, né? Fica claro. A vida sedentária começou a organizar o trabalho, em selecionar os trabalhadores, né? Grupos que vão trabalhar na terra, grupos que vão trabalhar com a cerâmica, grupos que vão trabalhar no serviço doméstico, produção de alimentos para comer, para cuidar dos animais. Então o trabalho começa a ser dividido, subdividido. Até o momento que esses grupos começaram a criar, principalmente na Mesopotâmia, na região da Mesopotâmia, na página 185, tem falando um pouquinho sobre isso, tá? Mesopotâmia. Essa região que tinha vários rios, principalmente o rio Tigre e Eufrates, foram ali que surgiram as primeiras cidades, tá? Os grupos já eram sedentários, já plantavam seus alimentos nessas regiões, então começou a crescer a população, um aumento demográfico grande, surgiram assim as primeiras cidades. Com as cidades e o excedente de alimentos, começa a surgir a necessidade de organizar esses alimentos, organizar o excedente, as trocas de alimentos, né, o comércio, vamos dizer assim, o escambo começa a acontecer, e por conta dessa necessidade, o primeiro grupo que se tem notícia foram os sumérios da região da Mesopotâmia, criou a escrita, chamada de escrita cuneiforme. A escrita foi necessária para a cobrança de impostos, para o comércio, o escambo e também para organizar as plantações, a quantidade de alimentos, a quantidade de excedente. A partir daí a gente deixa para a história e começa um período da antiguidade. Essa divisão foi feita por historiadores que acreditam que a escrita mudou tudo, né? Na verdade, um pensamento não muito correto, porque todos os povos estão na história, a gente tem outras formas de estudá-los além da escrita. Bom, por hoje é só, depois a gente vai ter mais conteúdo. Eu espero que vocês estejam bem, fiquem bem, façam as lições e as atividades, tá? Não esqueçam disso, não parem de estudar. E eu tô com saudade de vocês, viu? Muita saudade. Espero que a gente se veja logo. Beijo, gente!